Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer a apresentação completa do meu primeiro livro chamado Universo do Cubo. Se por acaso você já assistiu os vídeos anteriores, você já sabe do que se trata. Do contrário, fica até o final do vídeo para eu poder te apresentar o projeto. Nos últimos vídeos postados eu ensinei como que a gente faz uma arte completa de um marca-página e eu também expliquei como que a gente faz uma capa junto com a lombada aqui e como que a gente faz a contracapa de um livro. Também como que a gente faz para colocar texto aqui nas orelhas. Se por acaso você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas o intuito desse vídeo é para eu te apresentar o conteúdo desse livro. Já faz um certo tempo aí que eu queria lançar um livro e aproveitei essa pandemia do coronavírus para tirar esse antigo projeto do papel. Se você quer ter uma prévia gratuita aqui do livro, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você baixar um PDF com o capítulo 0 completo, o capítulo 4, que é o método Friedrich completo, e também o glossário de termos cubistas, para você ter uma ideia do que se trata o livro. A ideia é que eu conseguisse lançar o livro no formato físico, da mesma forma que você está vendo aqui nesse vídeo. Só que eu estou tendo bastante dificuldade de conseguir viabilizar a produção das cópias coloridas. Não adianta. Livro de cubo mágico tem que ser colorido. E a impressão colorida é muito mais cara do que a impressão preto e branco. Por isso, eu decidi lançar ele no formato digital mesmo. Mas é só você ter um smartphone ou um tablet, baixar o aplicativo Kindle, ou na Google Play ou na App Store, se por acaso for iOS. Você faz a sua conta gratuita. Em seguida é só você digitar Universo do Cubo e você consegue comprar a versão em português por R$ 9,90 ou a versão em inglês por $3,94. Passadas essas informações, eu vou apresentar aqui o conteúdo do livro. Vamos lá, o título do livro então é Universo do Cubo e tem o subtítulo que é Aprenda a resolver o cubo mágico de forma simples, mais informações adicionais. Vou começar aqui então pelo índice. O capítulo 0 é a apresentação e eu explicando por que eu escolhi esse título e esse subtítulo do livro. O capítulo 1 eu vou contar a história do cubo mágico, como que o Arnold Rubik teve essa ideia de criar um cubo, né? O capítulo 2 é exclusivo para você entender quantas combinações são possíveis em um cubo mágico 3x3x3. Sabe aquele número de 43 quintilhões? Eu explico direitinho como que a gente chega nesse número. O capítulo 3 é o método básico completo de resolução do cubo. O capítulo 4 é o maior capítulo do livro, é o método Friedrich completo, com todos os 119 casos, sendo que eu tenho 2 algoritmos aqui para cada caso. Aí você pode escolher o melhor, qual melhor se adapta aí ao seu estilo de resolução. No capítulo 5, eu fiz meio que um jogo de perguntas e respostas das principais dúvidas sobre cubos e puzzles. Capítulo 6 é a lista de fabricantes de cubos. Capítulo 7 são exemplos de aparições do cubo mágico em diversas mídias. Capítulo 8 eu dediquei aos atletas internacionais influentes no cubo mágico. Capítulo 9 é a versão brasileira do capítulo 8. No 10 eu explico o que é a WCA e faço uma explicação sobre as modalidades de resoluções oficiais. Capítulo 11 eu vou falar sobre alguns puzzles não oficiais da WCA. Capítulo 12 é sobre casos impossíveis de se resolver no cubo mágico 3x3x3. Capítulo 14 é sobre o algoritmo de Deus. Capítulo 15 eu faço uma conclusão aqui do livro. E tem a parte de conteúdo extra, que são as respostas adicionais de algumas dúvidas extras do capítulo 5. Tem o método básico completo de resolução do Square One, o glossário completo de termos, siglas e recordes cubistas, algumas curiosidades e, por último, agradecimentos. Eu escrevi o livro inteiro usando uma linguagem bem simples e sempre utilizando muito bom humor. No começo de cada capítulo eu coloco uma frase em inglês que meio que traduz a ideia do capítulo inteiro. Essa ideia é baseada no livro Aprendendo Inteligência do professor Pierluigi Piazzi, que eu recomendo fortemente a leitura. Isso aqui é uma parte do capítulo 0, aqui tem uma foto da minha coleção de cubos e puzzles. Aqui eu faço uma comparação com o cubo mágico, com o Lego e também com o Tetris. Aqui eu falo no capítulo 1 do Arnold Rubik, eu conto um pouco da história dele. Tem uma foto aqui do primeiro cubo mágico do mundo, aquele de madeira. Uma foto da patente do cubo mágico. Acho que poucas pessoas conhecem isso daqui. Uma foto do Arnold Rubik jovem. Sim, ele já foi jovem um dia. Uma foto aqui do Uwe Meffert, criador do Pyraminx, Skilby e outros puzzles. Aqui eu coloquei uma sequência de benefícios
que você adquire sabendo resolver o cubo mágico. Aqui no capítulo 3, eu mostro a conta de como que a gente chega naquele número de 43 quintilhões. Está detalhadinho, ó, passo a passo de como que você faz para chegar. Faço uma comparação aqui com a possibilidade de você ganhar na Mega Sena. Aqui no capítulo 3, que é o método básico, ó, tem algumas fotos para te orientar, uma tabela com todas as peças do cubo. Ó, movimentos de camada única, movimentos de camada dupla, rotação do cubo inteiro e movimentos de camada do meio. Aqui, ó, em uma página, eu tenho a sequência de resolução do cubo mágico usando o método básico. A mesma sequência que está aqui no marca-página. E esse cubo aqui de todas as ilustrações do livro é justamente o Yulong V2 magnético. Tem unboxing aqui no canal, vou deixar o link aqui também na descrição. Vou apresentar aqui brevemente o capítulo 4. Ó. A palavra da língua inglesa que eu escolhi foi Evolution, te incentivando aí sempre a evoluir aí no aprendizado do cubo mágico. Ó, aqui é a primeira página dos casos de F2L. Aqui, por exemplo, esse daqui que é o caso 1, ó, tem 2 algoritmos aqui para esse caso. Ó, a diagramação do livro físico, ficou perfeita, tá vendo? Todos os cubinhos aqui alinhados, ó, os 2 casos aqui na frente, ó. A ideia seria fazer também um quadrado aqui na frente de cada cubo, para você ir ticando com um lápis ou com uma caneta conforme você ir aprendendo os algoritmos. Mas aí eu acabei desistindo dessa ideia porque são poucas as pessoas, né, que gostam de fazer um risco, um rabisco no livro. E aí podia acabar atrapalhando também para caso você fosse emprestar para uma outra pessoa. Mas de toda forma eu oriento sim. Pega um lápis e faz bem de fraquinho assim uma espécie de um tico, sabe aquele símbolo da Nike, um certo? Vai marcando aqui os casos que você for aprendendo para você não se perder. Ou aprende na sequência, que aí também não tem erro. Ó, aqui começam os casos de OLL. No final da parte de OLL, eu coloquei aqui uma tabela. Dá uma olhada. Informando quais são os casos que caem quando você faz determinado algoritmo. Por exemplo, ó, aqui eu vou fazer o SUNY. Quando eu faço o SUNY, cai no anti-SUNY. O anti-SUNY é o caso 2. Ou seja, se eu fizer o caso 1, com todo o amarelo orientado, ele cai no caso 2. E é assim que a gente interpreta essa tabela, tá vendo? Ó? Se eu fizer o caso 1, cai no caso 2. Se eu fizer o caso 2, ele cai no caso 1. Ó, agora todo o amarelo está orientado, vou fazer o caso 2. Cai justamente no caso de SUNY. E esse daqui é o anti-horário. Então, essa tabela aqui me ajudou bastante em aprender os casos de OLL. Porque às vezes você faz um algoritmo e não necessariamente o caso é simétrico. São poucos casos simétricos que eu chamo, né? Se você faz ele, cai nele mesmo. Então, essa tabela aqui eu não vi em nenhum lugar da internet, meio que eu elaborei por conta própria e estou colocando aqui para ajudar você nos seus estudos. Lembrando que esse é o capítulo 4, é o justamente que está aí no PDF para você poder baixar gratuitamente e aprender aqui o método Friedrich. Aqui é a lista de PLLs. O capítulo 5 são as principais dúvidas sobre cubos e puzzles. Eu fui internet afora aí pesquisando em fóruns, nos próprios vídeos do YouTube, quais seriam as maiores dúvidas, as maiores questões que os cubistas têm, e elaborei um capítulo aí dando a minha opinião sobre essas dúvidas. A palavra aí que eu coloquei para representar esse capítulo é curiosity. Lembrando que essas respostas não é a verdade absoluta, tá? É apenas a minha opinião pessoal. No final aqui do capítulo eu deixei algumas dúvidas extras para você responder. Capítulo 6 é a lista de fabricantes de cubos e puzzles. Capítulo 7 são os exemplos de aparições do cubo em diversas mídias. Filmes, séries, programas de TV, músicas. Aqui no capítulo 8 eu faço uma homenagem aqui aos atletas internacionais mais influentes do cubo mágico. E o capítulo 9 eu acabei editando. Para fazer aqui os atletas brasileiros, eu deixei um link que redireciona para o site da WCA. Se por acaso você comprar o livro no formato digital, você vai ver que o capítulo 9 é uma página só.
Aqui na versão impressa eu coloquei alguns cubistas brasileiros, mas acabei retirando. Pode ser que no futuro, aí numa segunda edição, eu acabo modificando aqui esse capítulo 9 de novo. Avançando bastante aqui do livro, para não revelar tanto spoiler. Vou mostrar 2 páginas aqui de como que você faz para resolver o Square One. E eu já vou pular aqui para o glossário de termos, siglas e recordes cubistas. Lembrando que esse glossário também está disponível aqui no PDF, download gratuito na descrição. Então ele vai explicar que a maioria dos termos do cubo são em inglês, né? Tem alguns em português também, tem algumas brincadeiras que eu faço, sempre utilizando aí do bom humor. E aí em seguida tem as curiosidades e agradecimentos. Lembrando que alguns capítulos eu acabei pulando, como por exemplo a lista de patterns, o capítulo do número de Deus. Se por acaso você tiver curiosidade aí, quiser dar uma lida, só você comprar lá em forma digital na Amazon, custa R$ 9,90. Além de tudo, você apoia aqui meu trabalho, você me incentiva a trazer novos vídeos aqui no canal. Eu vou aproveitar aqui o final do vídeo para recomendar a leitura de um outro livro chamado Cubed, The Puzzle of Us All. É um livro do próprio Erno Rubik que eu li antes de escrever esse livro aqui. É um livro simplesmente fantástico. O Erno Rubik dá muitos detalhes de como que ele concebeu essa ideia, né, de criar um cubo. E se por acaso você é um fã aí do mundo dos puzzles, é leitura obrigatória. Infelizmente não tem tradução ainda para o português, mas aí é um incentivo para você aprender inglês. E o Erno Rubik escreveu também numa linguagem super simples. Te garanto que com o inglês do ensino médio aí você consegue ler de boa. Então é isso, espero que você tenha gostado aí da apresentação do meu livro. Agora me diz aí na descrição se você também sonha em lançar um livro de cubo mágico algum dia, se você resolve só por brincadeira, ou se você já lançou algum livro aí e também quer me indicar a leitura. Agradeço demais então você que acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima. Bom, e uma curiosidade aí antes de encerrar o vídeo. Esse eu acho que é o primeiro livro, pelo menos que eu conheço, onde uma pessoa fez o livro inteiro. Escreveu, diagramou, fez a arte da capa, lombada, contracapa, as orelhas, escreveu a sinopse, fez a arte do marca-página, traduziu para o inglês, revisou, enviou o e-mail para a gráfica, foi na gráfica pegar essa cópia, negociou com a gráfica, foi atrás do ISBN, fez o registro na Biblioteca Nacional por conta própria, fez o cadastro da Amazon, publicou, tá divulgando, fazendo o vídeo, vai editar o vídeo daqui a pouco e vai upar o vídeo. Acho que a única coisa que faltou mesmo foi eu ir lá na floresta amazônica, pegar o machado, cortar a árvore e eu mesmo fazer o papel que foi impresso aqui o livro. E me diz aí se por acaso você também é um exército de um homem só. Você pode ver que nem tem editora nenhuma. Eu fui minha editora. Ó, cadê o logo de editora? Não tem, ó. Essa daqui é a editora. Ó, aproveita e me segue lá no Instagram, vai.